Você ouve agora o podcast As Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Tão profundamente elitizada no país, a psicanálise tem uma outra vocação, muito mais impressionante e muito mais importante quando voltada às questões sociais, como aliás já advertira seu formulador, Sigmund Freud, em discurso de 1918. A psicanálise, quando de vocação pública, é capaz de aglutinar em seu campo questões ligadas não só ao sofrimento psíquico, mas à memória, ao território, à resiliência e resistência políticas e ao fortalecimento das redes de relacionamento comunitárias. Uma ferramenta poderosa na luta por direitos iguais, equidade, sem distinções e discriminações de classe, raça e gênero. A partir da publicação do livro As Clínicas Públicas de Freud, de Elizabeth Andanto, pela editora Perspectiva, constituiu-se um grupo de psicanalistas e outros profissionais que têm estudado as clínicas públicas no Brasil. Esse podcast é fruto desse trabalho. Olá a todas, todos e todes. Estamos aqui para mais uma conversa sobre a história das clínicas públicas de psicanálise no Brasil. Eu sou Rafael Alves Lima. E hoje, com grande prazer, com grande honra, que nós vamos conversar com a Tid Setúbal, nossa queridíssima Tid, psicóloga, psicanalista, mestre pela Universidade de Paris 5, com uma tese sobre os adolescentes psicóticos e a construção do laço social. A Tid também é membro do Departamento de Psicanálise do SEDES, onde ela é professora do curso Conflito e Sintoma, e é participante também do grupo de estudos O Feminino e o Imaginário Social Contemporâneo, do Conselho de Direção 2021 a 2023 e da Comissão de Reparação e Ações Afirmativas do SEDES também, né? Tid, um grande prazer estar recebendo você aqui, você que me recebeu lá no episódio que você me entrevistou hoje. Enfim, vamos fazer a entrevista com você. Bem-vinda, Tid. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa, agora desse lado de cá sendo entrevistada. Muito bom. Muito bom, Tid. Deixa eu te fazer a primeira pergunta. Enfim, muitas delas vão ser relativas ao projeto Territórios Clínicos, né, que você desenvolveu junto à Fundação. Vou pedir para você contar para a gente a história, a sua história, né, antes mesmo do projeto, sua formação, né, e como a sua história se articula ao desenvolvimento desse amplo e lindo projeto que é o Territórios Clínicos. Bom, eu fui lá pensando um pouco da minha trajetória e me dando conta de como as clínicas públicas estão desde há muito tempo, né, no meu caminho. Isso porque eu fiz PUC, né, fiz psicologia na PUC, mas ainda na faculdade comecei a fazer acompanhamento terapêutico e com, enfim, supervisão já de psicanalistas e tudo, porque acho que a psicanálise já entra, né, desde a faculdade, desde o início, tanto pelo interesse que eu tinha pela teoria, quanto porque, aliás, antes da faculdade, né, porque sou muito amiga da Florência, que é filha do Mário e Lucia Fux, então frequentava a casa deles desde pequena, então a psicanálise, o SEDES já estava assim no imaginário e na minha vida, né? Então quando eu entro na psicologia, só foi uma espécie de confirmação de que era uma teoria interessante, que eu, enfim, gostaria de estudar e me aprofundar. E aí fui então fazer esse estágio de acompanhamento terapêutico com professores psicanalistas, e que foi muito interessante porque a gente ia em hospitais psiquiátricos, naquela época ainda tinham muitos hospitais, né? Fomos no Veracruz, entre outros, fazer estágio, e foi uma experiência tão rica, né, que a gente montou uma ONG, que se chamava Atua, acompanhamento terapêutico, né? Rede de acompanhamento terapêutico. Então, fiquei lá pensando que essa foi uma primeira experiência de clínica pública, que foi bastante importante, formativa, porque tinha lá um grupo que tinha que se organizar, que tinha que pensar em captação de recurso, que tinha que fazer link com os CAPs, né? Então a gente fazia reuniões e pontes com os CAPs, onde a gente ia atender os usuários ou hospitais, enfim. Então ali já foi uma experiência muito interessante
de trabalhos de clínicas públicas, né? Depois eu, enfim, me formei na PUC e logo depois entrei na formação no SEDES de psicanálise, né, no departamento de psicanálise, mas antes, no meio da formação, eu acabei trancando e indo estudar em Paris, porque tinha esse sonho de estudar fora e achava, assim, me deu um senso prático de pensar, não sou casada, não tenho filho, é agora, porque depois tudo é mais complicado, então eu vou agora, e fui. E aí eu, enfim, muito jovem ainda, sem tantos temas que eu queria estudar, e eu pensei, eu vou estudar o que eu caminhei até agora. Então eu fui estudar os adolescentes psicóticos e a construção do laço social. Isso tinha muito a ver com o acompanhamento terapêutico, né, com a experiência que eu tinha. Então eu fui estudar, eu levei um caso, né, escrevi um caso que eu atendi aqui, e, ao mesmo tempo, atendi também lá na França, porque além de fazer esse mestrado, eu fiz um estágio no CERREP, né, que é um hospital-dia, que, enfim, ficou até bem conhecido aqui no Brasil por conta do Penot. Quando eu fui fazer o estágio, ele já não estava mais lá, já não era o diretor do hospital, mas deixou uma marca muito importante, enfim. Então, eu fui estudar isso e que também foi de novo uma experiência de clínica pública, né? Porque era esse equipamento público, um hospital dia, foi muito interessante também estar lá, participar das oficinas, das reuniões, da equipe, desse pensamento coletivo. Eu lembro que uma das coisas que mais me impressionou no início foram as reuniões gerais, porque eu cheguei lá e tinha muita gente, né? E todo mundo participava das reuniões e tal. E eu tinha uma colega amiga que também estava lá fazendo estágio. E eu perguntava, mas quem é esse? Quem é aquele e tal? E tinha uma pessoa muito falante. Mas quem que é essa, afinal de contas? Que eu não estou entendendo. Ela não faz parte de equipe. E era a secretária que ficava lá na porta. E ela participava muito da reunião. E eu achei espetacular, porque tinha esse conceito de que todo mundo lá era terapeuta. Então, todo mundo fazia, participava e falava, né? Enfim, e opinava e colocava seus pontos de vista e tudo. Então, também foi outra experiência muito formadora para mim, né? Aí, quando eu volto para o Brasil, eu volto muito com o tema da adolescência, né? Que eu fui estudar os adolescentes psicóticos, mas tive que, logicamente, estudar o tema da adolescência e estava muito forte esse tema da adolescência, então eu queria desenvolver um projeto com isso. Então, ao mesmo tempo, quando eu voltei, ao mesmo tempo, eu terminei minha formação de psicanálise no SEDES e fui desenvolver um projeto com adolescente. Coincidentemente, a minha mãe, né, a Neca Setúbal, estava fundando a fundação, enfim, é ruim, né? Mas estava montando a Fundação TID Setúbal, que é essa fundação onde o projeto Territórios Clínicos, da onde eu desenvolvo, né, o projeto Territórios Clínicos, que é uma fundação que tem o nome da minha avó, que é o mesmo que o meu, mas a fundação é uma homenagem a ela, porque foi uma pessoa que fez muito trabalho social e, enfim, faleceu cedo. E aí a minha mãe estava, então, estruturando a fundação e me perguntou, você gostaria de fazer alguma coisa? E como é que é, né? E eu lá com aquele tema da adolescência, fervilhando, falei, quero com certeza. E aí, nesse momento, então, estamos falando lá de 2006, eu me formei na PUC em 2002, né? Então, em 2006, eu montei um projeto chamado Espaço Menina Mulher, e que também depois desdobrou em Espaço Jovem, porque era um grupo só de meninas e tinha grupos mistos também, que era um grupo de promoção de saúde mental na periferia, então era lá em São Miguel Paulista, e a ideia era juntar grupos de adolescentes para trabalhar temas como corpo, sexualidade, cidadania, trabalho, drogas. A gente criava oficinas, algumas mais abertas, algumas mais estruturadas. Mas foi um projeto muito lindo, aprendi muitíssimo, era semanal. A gente fez um livro, desdobrou num livro. E, enfim, foi aí uma outra experiência, né, de uma espécie de clínica pública também, com adolescentes bem diretamente na ponta, enfim. Então, depois de um tempo, enfim, aí questões da minha vida pessoal me atravessaram, né? Engravidei da Alice, minha filha, depois do Marco, e aí eu me afastei um pouco desse trabalho tão mais direto na ponta semanal, que era bastante exigente, assim, em termos de tempo, e me concentrei durante um bom tempo no consultório e na minha formação, né? Aí eu fui estudar bastante, atender muito, e achava importante assim essa coisa de
adensar o lugar de psicanalista, de teórico, enfim. Então foi um pouco esse o momento, assim. Aí eu participo, né? Você mencionou do grupo do feminino com a Silvia Alonso, é uma figura bem importante na minha formação. E fui, enfim, estudar vários autores e me aprofundar um pouco na literatura, né, na psicanálise como um todo. E acho que o SEDES também, posso dizer isso, é um lugar muito importante, né? Então, fazendo parte desse grupo, hoje, já de uns anos para cá, venho dando aula no Conflito e Sintoma, faço parte dessa gestão atual do Conselho de Direção, a gente montou, enfim, mais nos últimos anos, no último ano, na verdade, uma comissão de reparação para olhar a questão de cotas, para olhar a questão de entrar mais alunos negros e pessoas negras dentro do departamento. Então, acho que o departamento também é um lugar de pertença muito importante para mim e que eu fui, né, investindo muito ao longo dos anos da minha formação. E aí, o que aconteceu é que os meus filhos cresceram um pouco, e lá em 2018 voltou uma vontade muito grande de trabalhar de novo com clínica pública, nessa área social, nessa dobra da psicanálise com o campo, com um olhar mais social. E aí eu comecei assim a ficar inquieta, vamos dizer assim, né? Vamos fazer alguma coisa, o que que eu faço? E aí me veio alguns pensamentos assim. O primeiro deles é que dessa vez, diferente dos outros, né? Então, né, diferente da tua, diferente lá do projeto Espaço Menina Mulher, em que eu vou na ponte, executo muito semanalmente, eu pensei que eu queria ter uma atuação um pouco mais estratégica, mais ampla, um pouco de outro lugar, vamos dizer, não só do lugar da psicanalista que realiza um projeto, mas também, e aí entra uma questão importante, que eu acho que nesse momento eu já tinha, por um lado, esse percurso adensado da psicanálise, né? E por outro, muitos anos de análise. Então, esses muitos anos de análise me ajudaram a juntar duas partes da minha vida que até então ficavam um tanto apartadas, vamos dizer assim, que é o lado profissional com o lado pessoal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o lado pessoal da minha família, eu venho de uma família bastante abastada financeiramente, né? E para mim, durante muito tempo, foi muito difícil lidar com isso. Então, eu mergulhava na psicanálise e trabalhava muito a partir daí. E nesse momento, eu consigo juntar um pouco mais esses dois lados, e eu estou contando isso porque o projeto nasce daí. Né, nasce de poder, né, do momento mais maduro em que eu posso unir esses dois lados meus e agir a partir daí, né? Porque o Territórios Clínicos ele é um projeto que eu faço a partir da fundação de Setúbal, né? Então, já a partir daí, eu já tenho que assumir o nome, assumir a família, assumir o meu lugar. E também é um projeto, vou contar mais, né, ao longo da nossa conversa aqui, que faz um apoio financeiro e de formação a outros projetos, né? Então, é um projeto onde eu começo, nesse sentido, ocupar esse lugar, integrar, né? Uma pergunta que eu me fazia nessa época era: bom, qual que é o meu lugar, né, nessa cidade, nesse campo, nesse tabuleiro? Muitas vezes brincava que eu não sei se o lugar que eu ocupo era exatamente o que eu escolheria para ocupar, mas, enfim, a gente não escolhe, né? Então, essa possibilidade de ter mais maturidade, de saber ocupar esse lugar, me deu a oportunidade de montar e de realizar o Territórios Clínicos. Então, acho que assim, é isso, assim, é essa trajetória que me leva à constituição desse projeto. Excelente, Tid, que legal te ouvir, assim, tem coisas também que, apesar da gente já se conhecer há um tempo, tem coisas que eu estou descobrindo agora aqui te ouvindo, que legal. Eu vou voltar um pouco para esse 2018, né, que você trouxe, para a gente localizar o projeto Territórios Clínicos, né, no campo, especialmente no campo brasileiro das clínicas públicas, né, porque é um momento histórico e político muito decisivo, né, em que já havia ali um conjunto de iniciativas, de coletivos, né, na promoção das clínicas públicas do Brasil, e o projeto, enfim, chega num momento muito
você falou de maturidade, né? No momento de renovação das maturidades, né? No momento de fortalecimento das maturidades, inclusive desses coletivos, né? Como é que você localiza também, né, o territórios clínicos, né, nesse momento? Eu também ia te pedir para, falando também de momentos históricos e políticos, vou fazer uma espécie de fusão aqui de perguntas, né? Também nesse momento a gente estava presenciando, a gente nas clínicas públicas estava presenciando o sucateamento, né, do SUS, já vem de bastante tempo, né, mas 2018 ali, enfim, um ano de eleição, né, isso se agravou e se intensificou muito, né? Como é que você também localiza o projeto nesse momento aí de, é, é, enfim, em que a gente estava começando a amadurecer as iniciativas em prol, né, do fortalecimento do SUS e Sim, afins. sim, ótimo. Então, é isso mesmo, né? Acho que a história do territórios clínicos ela está totalmente imbricada com a história do país e do momento político, enfim, né? Porque o que aconteceu, então, a partir desse lugar, né, e de poder ocupar esse lugar e dessa pergunta, puxa, como atuar mais estrategicamente no campo, nessa dobra entre a psicanálise e o território, o campo social, as clínicas públicas, eu comecei a fazer algumas coisas, né? Então, comecei a ler e estudar, né, um pouco os autores que estavam falando disso. Conversei com bastante gente que eu ia descobrindo que estava atuando nisso, ou que eu já conhecia porque já foi meu professor, eu já encontrei em outros trabalhos, enfim. E comecei a fazer um mapeamento, né, junto com a Laís, que eu contratei para trabalhar comigo na fundação. E a gente começou a fazer um grande mapeamento do que existia das clínicas públicas no Brasil, mais especificamente em São Paulo, né? Então, quando a gente foi fazendo esse mapeamento e conversando com as pessoas e tudo, a primeira coisa que a gente se deu conta é que esse mapeamento já era um projeto. Porque quando a gente contava para as pessoas que a gente estava fazendo esse mapeamento, todo mundo falava, nossa, quero ver. Quem que são? Que interessante. Puxa, que coisa interessante. Você tem esse Excel que era na época, enfim. Então, a primeira coisa que a gente se deu conta é que a gente tinha que tornar esse mapeamento público, né? Era um mapeamento só da cidade de São Paulo, um pouco os arredores, mas ele já tinha a sua potência, o seu interesse público, e foi o que a gente fez. E aí, a partir desse mapeamento, dessas conversas, a gente foi adensando o projeto, adensando o que a gente ia fazer, né? Então, eu sempre brinco que a ideia não era apoiar um consultório da Vila Madalena, mas era olhar, né, para as periferias, era olhar para esse social, era olhar para onde muitas vezes a gente não olhou ao longo da história. E a gente criou, então, diretrizes, né, que suportam o nosso trabalho. Então, a ideia vamos olhar para a clínica, a fundação, isso vale dizer também, tem, enfim, uma atuação grande no território, em São Miguel Paulista, mas não só no território. Então, ela faz recortes de apoios de raça, de gênero, enfim, apoia a democracia, apoia muitas causas, vamos dizer assim. E um dos modelos de atuação da Fundação é por edital e apoiar. Então, por exemplo, tem um projeto que chama Elas Periféricas, que a Fundação apoia coletivos de mulheres periféricas empreendedoras, né? Então, a partir um pouco dessa história da Fundação, do que a gente ia olhando no campo, conhecendo, estudando, a gente foi, então, estruturando o Territórios Clínicos e a ideia de apoiar coletivos, organizações, grupos, institutos que tivessem atuando no campo de acordo com os nossos princípios, se tornou uma ideia interessante, né? Falou, puxa, acho que é por aí que a gente vai estruturar o projeto e foi assim que caminhamos. E aí, mas vamos apoiar quem, né? Porque, enfim. E aí que a gente foi lá desenhando os nossos princípios. Então, como eu brinco, a ideia não era apoiar um consultório da Vila Madalena, mas era apoiar grupos que estavam atuando na periferia, nas áreas sociais e tal, e que, então, ou tinham um diálogo com o Estado, com as políticas públicas, né? Porque sempre muita clareza de que a ideia não era substituir ou querer tapar um buraco do Estado, mas sempre dialogar e fortalecê-lo, né? Então, esse era um dos princípios. A outra questão da democratização da saúde mental, do acesso, a gente desenhou isso também como um outro princípio importante.
a questão da formação, né? Então, apoiar a formação. Eu, sendo psicólogo psicanalista, sei muito bem que uma formação é longa e cara. Então, essa questão da formação se colocou desde sempre muito importante. A questão da pesquisa, né, porque é sempre importante os estudos, a pesquisa, para apoiar a prática, e aí também o investimento no campo das empresas, institutos e tal, que fazem, que apoiam essas causas no terceiro setor. Isso porque lá em 2018, quando eu fui começar a desenhar, e como eu disse, né, conversei com muita gente, um dos lugares que eu fui conversar é no GIF. O GIF é o Grupo de Institutos e Fundações Empresariais. É um grupo que reúne muitos institutos e fundações. E eu fui lá para ver quem que atuava nesse campo, o que, que as pessoas estavam fazendo e tal. E perguntei para uma das pessoas, para quem estava conversando comigo na época, bom, quem que dessas institutos e fundações apoiam a saúde mental? Isso era em 2018. Eu recebi nenhum, né? Ninguém apoia a saúde mental. Então, uma outra coisa que ali ficou claríssimo, que a gente tinha que atuar nesse campo e também a gente tinha que mobilizar esses institutos e fundações para atuarem né, com este tema também, que hoje já existe, né? Então, hoje existem outros institutos e fundações que atuam na saúde mental, então de lá para cá isso mudou um pouco, mas enfim, ainda é um campo muito incipiente, mas esse é um outro princípio nosso de fazer mobilização nesse campo. E aí, a partir desse mapeamento que a gente fez, a gente convidou, mandou uma carta convite para organizações que estavam, então, de acordo com os nossos princípios, que a gente achava que conversava, que faziam trabalhos incríveis, maravilhosos e tal, para saber se eles queriam participar, então, do Territórios Clínicos, né? E aí que vem um pouco, agora respondendo mais diretamente a sua pergunta, tive que fazer um arco, vamos dizer, que é que quando a gente se dá conta e olha esse mapeamento, claro que tem organizações antigas, né? Por exemplo, o AMA tem mais de 27 anos, entre muitas outras, mas tinha uma quantidade significativa de iniciativas, grupos e coletivos que tinham sido montados em 2018. E aí é que vem a sua pergunta, né? Então não me parece para nada uma coincidência, e sim uma resposta da sociedade civil a um governo de extrema direita, né? Um governo, enfim, que foi o governo Bolsonaro muito nefasto, e que a sociedade, ainda bem, reagiu e resistiu do jeito que pôde, né? Então, enquanto o governo destruía, atacava as políticas públicas, me parece que os coletivos, os grupos, as iniciativas se juntavam e davam uma resposta, né, para esse governo. Então, nesse sentido também, me parece que o Territórios Clínicos teve uma importância de apoiar, né, tanto financeiramente quanto de formação, de criação de rede, esses coletivos que estavam aí numa batalha muito grande no campo, fazendo frente a esses ataques inúmeros que sofremos no governo Bolsonaro, né? E aí, a história do SUS, né, que você também pergunta. Então, eu falei rapidinho, vou aprofundar um pouco essa ideia. As clínicas públicas, né, do jeito como a gente vem discutindo no Territórios Clínicos e como os próprios coletivos trazem e tudo, não pretendem em nenhum momento substituir o SUS. Né? Não é esse o lugar delas, mas sim trabalhar junto, dar criatividade, saídas, né? Porque muitas vezes quando você está lá no poder público, né? No espaço público, no Estado, é mais difícil de inventar, porque tudo é muito burocrático. As clínicas públicas têm esse papel e essa potência de poder inventar saberes, de poder inventar dispositivos e depois conversar, né, com o SUS, com o CAPS, com o SUAS, enfim, e fazer esse diálogo e, enfim, adensar e ajudar esse trabalho a avançar. E também num apoio, assim, vamos dizer,
no sentido de dar supervisão, né? Então tem muitos, você do Margens sabe bem isso, né? O próprio Margens com a rede Correm, né? A rede de escutas marginais, dá supervisão aos trabalhadores de saúde mental, e muitos outros grupos têm uma conexão muito grande com o SUS também, né? Por exemplo, o AMA, ele dá formação para as questões raciais e tudo, e muitos são trabalhadores do SUS, do SUAS, que fazem essas formações, e mesmo outros grupos, sei lá, me vem a Casa de Marias, que é um grupo, enfim, super interessante, que faz um trabalho lindo com mulheres, terapeutas mulheres, psicanalistas mulheres que atendem e tudo, elas fazem uma articulação muito grande com a rede, né, de encaminhamento de caso, tanto para o CAPS, quanto o CAPS encaminha para eles, de levantamento de questões, de apontamento, enfim, do que está emergindo, enfim. Então, acho que tem uma conexão muito grande dessas clínicas públicas com o SUS e uma parceria, né, entre esses trabalhos. É muito legal, né? A descrição que você traz é um apoio e uma sustentação bastante capilarizada, né? Quer dizer, é o projeto com os coletivos que apoia, né? E os coletivos, cada qual, quer dizer, dá para quase ver assim a capilaridade, né? Da coisa acontecendo, assim. Isso é bem, bem legal. E você falou uma coisa muito significativa do grupo de fundações, né? Quer dizer, a questão da saúde mental, você pescou a questão quando, né, a grande maioria das fundações ainda não estava atenta a isso. Esses dias mesmo eu vi que aumentou vertiginosamente o número de vestibulandos em psicologia, né, no Eu Brasil. vi também a procura do curso de psicologia explodiu, né? Já era alta, ficou maior ainda, né? Então, acho que a questão da saúde mental, né, está na pauta do dia das questões políticas no Brasil, muito bem pescado aí, né? E, puxa, é isso também, né? Você falou do mapeamento do territórios clínicos, voltando aqui, o que por si só já é um grande legado do projeto, né? A gente ter aquele mapa que vocês conseguiram fazer enfim, de todas as iniciativas, das mais antigas às mais recentes, aquele material é realmente incrível, né? E eu ia te perguntar justamente sobre esse propósito político aí, né, no desenvolvimento dos territórios clínicos, né, o que vem sendo feito e pensado desde então, também pensando, né, na articulação dos diferentes territórios clínicos, né, dos diferentes projetos contemplados e o centro, né, o centro no sentido geográfico e geopsíquico, vamos dizer assim, né? Sim, bom, nesse mapeamento, uma das coisas mais evidentes foi justamente que há uma concentração enorme de iniciativas no centro, Pinheiros, Perdizes, nesses bairros em São Paulo, né? Então, no mapeamento que a gente fez, além de ter uma lista com contato e com descrição do que faz cada coletivo ou grupo de atendimento, enfim, tem também literalmente um mapa da cidade de São Paulo e dá para ver muito bem a concentração, assim, vários pontinhos, né, que são todas essas clínicas públicas muito perto um do outro e muito concentrado, e aí um ou outro mais nas periferias, né? Então temos lá um Perifanálise São Mateus que se destaca, a Casa de Marias que também é na Zona Leste que se destaca. Então tem alguns pontinhos que estão mais fora, mas uma concentração. Por quê? Né? Porque, por exemplo, uma das clínicas públicas que a gente mapeou são as clínicas universitárias, né? Que também estão, de novo, no centro, né? Então, por isso que essa concentração muito grande. E aí, então, assim, essa pergunta, né, é uma atuação política? Como a gente pensa isso? Sem dúvida, né, tem uma intencionalidade. Quando a gente vai lá pensando e desenhando os princípios, é para isso, né? A gente não estava querendo fazer uma atuação aleatória e vamos que vamos, fazer o bem. Não tinha a ver com uma boa vontade só, tinha a ver com uma intencionalidade de atuação e uma clareza de que sim, há uma atuação política, há uma posição ético-política e que tem a ver com isso, né? Então, como a gente pode descentralizar os atendimentos e fazer conversar, porque também eu acho que a gente corre o risco, e aí é uma posição minha, pessoal, de também só valorizar o que tem na periferia.
que é um movimento que eu vejo, né, quando a gente vai nesses espaços de clínica pública, né, a periferia é o legal e o centro é o chato, antigo, retrógrado. Não é a minha posição, tá? O projeto vem para fazer conversar, para fazer trocar. Eu não tenho dúvida que Veredas, que é um dos projetos que a gente apoia, que está dentro da USP, tem muito a contribuir com o Perifanálise, que também é um projeto que a gente apoia, né? Então, essa ideia de fazer conversar, essa ideia de trocar e até de tirar a ideia do centro-periferia, né? Eu gosto da ideia de que são territórios conversando, né? São periferias, de alguma forma, conversando. Então, acho que é essa posição política que o projeto busca, né? Então, quando a gente escolhe assim, convida, né? A partir dos princípios e do que a gente conheceu no mapeamento. Então, o AMA, o Margens Clínicas, Casa de Marias, o SUR Psicanálise, o Veredas, a Roda Terapêutica das Pretas e o Perifanálise, eu acho que é um dos que eu não tinha falado agora, eu já tinha falado antes. Então, é uma escolha, uma intencionalidade de atuação e de pensar, puxa, vamos pensar junto, né? Vamos trocar, vamos criar uma rede. Acho que essa foi o posicionamento político, a escolha que a gente foi tendo a partir da construção do projeto. Obviamente um baita resultado, né, do Territórios Clínicos, né? Eu vou pedir para você falar um pouco dos resultados da operacionalização. Tem uma coisa interessante, assim, a gente que acompanha, né, o desenvolvimento do projeto desde o começo, é quase a construção de um método para que esse mapa fosse possível, né? Mas as clínicas das universidades entram ou não? Lembro que tinha essa conversa lá atrás, né? E te perguntar um pouco sobre os resultados dessa operacionalização, né? Porque a gente, enfim, para fazer a entrevista aqui, a gente passou pelo seu artigo, né? O Territórios Clínicos, uma escuta psicanalítica entre o singular e o social, né? Aí, lá você fala, entre outras coisas, né, no potencial da psicanálise para expandir sua atuação dentro das políticas públicas de saúde mental, né? Tem a ver justamente com o que a gente estava conversando, né? E quais são os acontecimentos, assim, né, que você vê, os desdobramentos ao longo desses anos aí, de desenvolvimento do Territórios Clínicos, né? E essa expansão da psicanálise que você menciona no artigo tem acontecido, a seu ver? Você tem visto que ela tem expandido? Vamos lá, muitas perguntas. Sobre os resultados e os desdobramentos do Territórios Clínicos, né? Então, esse projeto é esse grupo, né, que a gente montou e que a gente apoiou durante 2 anos, 2021 e 2022, tanto financeiramente como a partir de reuniões coletivas, né? Então, como uma formação. E acho que, bom, a gente terminou, então, esse projeto, esse primeiro edital, né? Porque já deixo aqui enunciado que em agosto desse ano a gente vai abrir um edital público do Territórios Clínicos 2, né? Então, e dessa vez vai ser um edital público, porque da outra vez a gente fez cartas convite, dessa vez a gente vai realmente fazer um edital público. E acho que vamos fazer o Territórios Clínicos 2 porque esse primeiro se mostrou bastante potente, né? E mostrou bastante potente porque acho que a gente aprendeu muito nesses 2 anos. Aprendemos tanto enquanto fundação, enquanto equipes do Territórios Clínicos, de tudo, né? De como montar o projeto, de qual é o tempo das coisas, de como organizar as reuniões coletivas, os temas, a dinâmica do grupo, enfim, foi realmente um grande aprendizado. E aí eu acho que ele vai se tornar o Territórios Clínicos 2 com alguns ajustes, mas o grosso, o centro do projeto continua o mesmo. E aí a gente teve a oportunidade no final do ano passado, começo desse ano, de fazer reuniões individuais, porque esses projetos eles tinham que nos apresentar um relatório no final do ano, contando um pouco, né, das atividades. E o último relatório, que foi o final dos 2 anos, a gente perguntou muito qual foi o impacto, né? O que aconteceu nesses 2 anos? O que significou participar de Territórios Clínicos? Que para a gente significou muito fazer, né? Construir, estar junto, aprender muito, mas a gente queria escutar deles. E foi fantástico, assim, o que a gente escutou, porque a gente tinha essa aposta, e que se mostrou verdadeira, que o Territórios Clínicos ele não se resumia ao aporte financeiro.
É claro que o aporte financeiro aparece como uma das grandes ajudas e que foi fundamental para esses coletivos e grupos se estruturarem, né? Por quê? Porque eles nunca tinham tido um aporte financeiro, como eu disse, se nenhuma fundação, instituto apoiava ninguém, como é que eles iam ter, né, aporte financeiro? Então, é uma oportunidade de ter um aporte financeiro e de remunerar, né, os seus profissionais, coisa que muitas vezes eles faziam na raça, aquela coisa que a gente sabe bem, né, no última gota do dia, com o último gota de suor do esposo e Eu tal. tô quase suando aqui só de ouvir você falar. É assim mesmo, né? Exatamente, você sabe bem, né, Rafa? Então, enfim, não que, né, solucionasse tudo, mas era um respiro, sem dúvida, uma oportunidade de ser minimamente remunerado pelo trabalho. Então, isso sem dúvida ajudou. Acho que também vale a pena mencionar que uma das coisas que a gente viu esses grupos e coletivos fazerem, não todos, cada um no seu tempo, né? Então, a gente apoiou 7 organizações, algumas com poucos anos, né, de vida, vamos dizer assim, e outras, como eu mencionei, do AMA, com 27 anos, enfim, ou mesmo a SUR, né, que como SUR não sei se ela é mais recente, mas o Jorge Emília Broide já atuou há muitos anos, tem muita experiência nisso, né? Então a gente tinha um coletivo bastante diverso em termos de raça, de gênero, de geração, enfim. E o que a gente viu? Assim, então, esse aporte financeiro foi uma das coisas muito importantes, mas não só para remunerar diretamente os seus profissionais, né, os psicólogos, os psicanalistas, enfim, que atuavam, mas também para pensar na sustentabilidade das organizações, né? Então, outro dia eu estava numa dessas reuniões, eu estava conversando com a Ana Carolina, que é da Casa de Marias, e ela faz um relato incrível, assim, para contando foi o início do projeto, em que ela usava esse aporte financeiro exclusivamente para remunerar, e aí ela vai fazendo uma guinada para entender que parte disso precisava reverter para a instituição e para pensar a sua sustentabilidade. Então, a instituição também era muito importante de se pensar e de ser investida, não só as pessoas. E ela faz, enfim, um relato muito lindo, dizendo de como nesse trajeto ela fez teve que avançar em vários temas, né? Porque como a gente vai planejar? Porque muitas vezes vivemos na lógica da sobrevivência, né? O que eu vou ter amanhã, o que eu como amanhã, enfim, então como é que eu planejo? Então, isso assim, tem que quebrar vários paradigmas. Como é que eu entendo, e essa é uma questão muito importante dessas clínicas públicas, desses grupos, para alguns grupos mais, outros menos, isso aparece também em vários lugares, que é a importância do dinheiro. Muitas vezes a gente cita, ai, que dinheiro é feio, é ruim, não sei o quê, mas assim, se a gente não olha para essa questão, os trabalhos não se sustentam, né? Então, esse foi um outro paradigma que eu vi muitos grupos tendo que quebrar e olhar de frente para poder fazer avançar os seus trabalhos, os seus grupos, as suas instituições, né? Então, por exemplo, essa me parece que foi um dos ganhos e do resultado, né? Da nossa parte, por exemplo, da fundação, a gente trouxe o tema da sustentabilidade num projeto, já no final a gente percebeu que isso era um tema muito importante. Então, por exemplo, para o Territórios Clínicos 2, a gente vai trazer esse tema da sustentabilidade antes, porque a gente percebeu que esse é um tema central para os coletivos pensarem e se debruçarem na sua atuação, né? Não só na consistência da atuação e da sua prática, mas como é que eu vou manter esse coletivo e esse grupo ao longo do tempo. Para além disso, o que a gente viu, que foi mais um resultado, né, foi a criação de uma rede muito bacana. Então, um dando aula no outro, um dando supervisão do outro. Claro que isso já acontecia, mas aconteceu com uma frequência maravilhosa, assim, porque era talvez antes mais difícil de acessar, tal. Então, naquela pessoa que você está encontrando em várias vezes por ano, né, nas nossas reuniões, era fácil. Eu sou aqui do tal, né, vem na minha aula e tal. Então, isso foi fantástico. Encaminhamento entre eles, perguntas, né? Às vezes surgia perguntas no nosso grupo. Tô com uma pessoa, um boliviano, sei lá, e perguntava para o Veredas como é que é mesmo, o negócio dos imigrantes, quais que são os órgãos, o que tem que fazer. Enfim, então, essa rede, assim, foi fantástica que se criou entre eles.
Acho que os debates também, em todos os encontros, a gente trazia temas para pensar. Então, enfim, temas como, né, lógico, raça, classe, gênero, a questão da colonialidade também foi um tema que apareceu. Acho que isso foram momentos até muito tensos do Territórios Clínicos, porque tinham discussões quentes, posições acirradas nesse sentido. Mas também muito fértil, eu acho que era isso, né? Faz parte, a gente põe muita gente inteligente, potente, conversando, então realmente tivemos debates bastante acalorados e interessantes, enfim, às vezes difíceis também, mas é isso, né? Então foi certamente um outro ganho. E acho que esses debates todos que a gente teve, essa rede, essa experiência coletiva, desdobram no seminário, né, do Territórios Clínicos. Então, o projeto aconteceu 21 e 22, e este ano, aqui, 2023, a gente vai fazer um seminário, dia 15 de abril, provavelmente quando essa entrevista virar um podcast público, o seminário já vai ter acontecido. Então, e é um seminário que ele é resultado desse processo, né? Então, a gente vai ter uma mesa de abertura, que as organizações e a própria fundação vai apresentar os territórios clínicos e as organizações vão se apresentar, e depois mesas que vão discutir, por exemplo, a relação entre as clínicas públicas e as políticas públicas de saúde mental. A gente vai ter uma mesa que vai discutir a metapsicologia psicanalítica a partir das discussões de raça, gênero e classe, que é outro, né, tema que a gente discutiu muito nas nossas reuniões, e vamos fazer uma última mesa que vai ser os desafios e a potência do trabalho no território, né, porque tem muitas organizações que fazem trabalhos lindos no território, de clínicas e tudo, então vai ter uma mesa também discutindo essa questão. Então, acho que esse seminário que, enfim, a gente gostaria até parceria aí com a perspectiva de virar um livro, vamos ver se vai dar certo. Então, acho que assim, são muitos desdobramentos, né? Acho que tantos ganhos para as próprias organizações, de amadurecimento e de, enfim, potência e potencialização, estruturação do seu trabalho, ganhos para nós, da Fundação, sem dúvida, da equipe do Territórios Clínicos, e esses desdobramentos, né, de fazer o seminário, de repente, fazer um livro, de fazer um novo edital, enfim, então é bastante coisa. Muito legal, tudo, enfim, prova de que sim, né, tem acontecido essa expansão, né, Isso, exato. Perfeito, né? Vamos recolher. Estou ansiando aí também pelo seminário, né? Que quando for para o ar o podcast já vai ter acontecido, enfim, já vamos ter recolhido os efeitos aí, né? Desse bom encontro que vai ser, né? Tid, deixa eu te perguntar uma coisa, enfim, é legal também te escutar desde o começo, né? Pela sua trajetória com o AT, né? Porque o que eu ia te perguntar era justamente sobre a ampliação da concepção de clínica para além dos consultórios, né? Algo que, enfim, os ATs fazem há muito tempo, né? E já desenvolvem essa ampliação dos consultórios há muito tempo também, né? Então, nesse contexto dos territórios, como que a gente pode pensar, né, a prática clínica psicanalítica, né? Nesse para além dos consultórios, né? Como que a gente pensa também a questão da acessibilidade, né? Do acesso ao tratamento. O que você pensa sobre esses temas maiores? Assim? Perfeito, Rafael. Acho que foi bem lembrado, né? Acho que essa concepção de clínica ampliada, que a clínica não acontece só em quatro paredes, no consultório, com divã, vamos dizer assim, está na minha trajetória desde há muito, e sem dúvida é um ponto de partida de todos, do Territórios Clínicos e de todos esses grupos, né? A gente teve um dos encontros que a gente foi discutir justamente concepção de clínica, né? E a gente parte daí. A clínica é essa que pode acontecer em qualquer lugar, ela pode estar na rua, ela pode estar no espaço público, ela pode estar na praça, ela pode estar no equipamento público, ela pode estar, enfim, numa escola. Então, essa é da onde a gente parte a ideia da clínica. E aí a gente vai lá discutindo, então, os dispositivos clínicos, né? Então, se a clínica pode estar em qualquer lugar, então, mas é de qualquer jeito, né? Então a gente vai discutindo isso. Não, não é de qualquer jeito, né? A clínica psicanalítica, ela vai construir um dispositivo,
né? E que, sem dúvida, se, por exemplo, o divã não vai ficar, alguns conceitos psicanalíticos, ideias psicanalíticas e teorias ficam, né? Então, a ideia da escuta, a ideia da transferência, a ideia do inconsciente, não são ideias que ficam, né, da pulsão, essas são conceitos que vão estar na clínica, seja lá aonde a gente for construir este dispositivo clínico e fazer a clínica. Então, essa, por exemplo, é uma das questões que a gente vai pensando, né, que não é simples, mas é o que fica, o que não fica, o que é fundamental, como construir um dispositivo clínico, enfim, tudo isso é muito pulsante assim nas nossas discussões e tudo muito interessante. O que me parece fundamental é que também seja um espaço, né, para que haja uma elaboração psíquica, para que haja um espaço de escuta do inconsciente, que esse sujeito se aproprie da história e do seu contexto e consiga se movimentar. É isso que foi lá se mostrando algo muito precioso, seja num espaço grupal, então lá da Roda Terapêutica das Pretas, né, as mulheres em grupo, elas mostraram um atendimento, um trabalho muito lindo, onde há justamente uma grande movimentação daquele grupo e uma elaboração e uma simbolização, né, da sua posição no mundo, que me parece muito preciosa, por exemplo. Então, isso acho que é uma das questões de clínica muito importante. A outra é o que você disse do acesso, né? Acho que essa é uma questão fundamental. E o que eu vou pensando, o grupo vai pensando, claro, né? Quando eu falo grupo, o grupo é uma polifonia, né? Tem 1000 vozes, 1000 pensamentos, então não posso falar pelo grupo, mas sim um pouco do que as discussões ressoaram em mim. Me parece que a questão do acesso ela é central, sem dúvida nenhuma, ela vai junto com a ideia da democratização, né? E o que eu diria é que tem uma discussão, já vi tanta gente fazendo na psicanálise, né? Ah, quando o paciente não paga, isso é uma questão porque ele não está implicado. Para mim, isso não é uma questão, né? A saúde mental é um direito. Então, se é um direito e ponto. A questão que eu me coloco é muito mais como ampliar esse direito e ampliar o acesso do que se o usuário vai pagar ou não, até porque as trocas que acontecem num espaço analítico são de muitas ordens, né? Então, enfim, então essa para mim é uma outra questão importante de se discutir. E aí, mas, então, para mim, a questão da gratuidade está muito mais de um outro ponto de vista, que é o do ponto de vista do profissional, do que do ponto de vista do usuário. Né? Porque o do usuário ele está no seu direito. Agora, por outro lado, quando a gente pensa nas clínicas públicas que não são as de Estado, porque, claro, se é um CAPS, se é um posto de saúde, uma UBS, enfim, o profissional é remunerado pelo Estado. Mas e se é uma casa de Marias? Né, que é uma casa que oferece atendimento psicológico, que muitas vezes a pessoa que usufrui desse atendimento tem o direito e deve ser atendida, mas não tem condição de remunerar o profissional por esse trabalho. E aí quem paga? Né? E acho que o exemplo da Casa de Marias, por exemplo, é bom, porque são mulheres muitas vezes periféricas, negras, muitas vezes não, são mulheres negras periféricas que têm o direito de ser remuneradas, porque tem outras clínicas públicas que não são, não tem menos valor, aqui não é um julgamento, mas que também existem, né, que são profissionais muitas vezes mais, sei lá, de perdizes, que têm uma formação e que vêm de uma realidade classe média, que além dos seus consultórios fazem clínicas públicas. Né, que são iniciativas muito interessantes, muito importantes, mas que ele não depende daquilo para viver. Né? Então, às vezes, tudo bem, ele pode fazer aquilo. Por mais que é um a mais, ele tem todo o direito de ser remunerado também por isso, eu acho, eu realmente tenho essa posição, mas aquilo, de alguma forma, se organiza. E quando o profissional é essa mulher de periferia que, assim, não tem como ela não ser remunerada por aquilo. Quem vai remunerar esse trabalho? Essa é uma super questão que a gente vem se debatendo no territórios clínicos como uma questão da clínica, né? Uma questão que a clínica nos coloca. Então, enfim, são muitas as questões que a clínica nos coloca, desde a teoria do acesso, da posição do profissional, que a gente vai lá conversando e tentando fazer avançar.
muito bom, né? Acho que não tem ninguém que esteja atuando nessa frente que não esteja se havendo com esse tipo de questão, né? E, enfim, sem respostas, né? Mas, enfim, tentando cada um organizar e se colocar no campo à sua maneira, né? É bem importante, né? Isso também é prova da expansão, né? Da reflexão das clínicas públicas, né? Estamos avançando em questões delicadas, isso costuma ser sempre bom sinal, né? E também é te perguntar, Tid, já um pouco encaminhando aqui para as nossas últimas perguntas, né? É uma questão que foi bastante sensível, inclusive o nosso projeto aqui foi acontecendo dentro desse contexto que foi a pandemia, né? Como é que foi desenvolver os diferentes projetos aí do Territórios Clínicos durante a pandemia, né? E como que você entende a criação dos novos dispositivos em função dessa situação, né? Como é que foi isso, enfim, dispositivos online, atendimentos online, como é que você acompanhou essa criação de novos dispositivos clínicos? Isso foi muito interessante. Acho que teve lados, enfim, como costuma ser tudo na vida, bons e ruins. Bons porque acho que, bom, bons eu estou falando em relação ao nosso trabalho. A pandemia foi uma grande tragédia, enfim, isso sem dúvida nenhuma, né? Mas pensando no nosso trabalho, eu acho que a pandemia trouxe uma oportunidade de ampliar o público atendido. Então, por exemplo, grupos que estavam em São Paulo e que só atendiam no seu bairro ou, sei lá, numa determinada região, começou a atender pessoas de diferentes lugares de São Paulo, do Brasil, enfim. Então, isso acho que foi algo interessante. E também, muitas vezes, aquela pessoa que às vezes estava muito distante, na periferia da periferia, na borda, que a gente também não chegava lá, conseguimos chegar a partir desse dispositivo online. Então, nesse sentido, foi muito interessante. Acho que também no sentido dos projetos se reinventarem um pouco na questão da sustentabilidade também. Então, por exemplo, vamos dar aula, vamos gravar aula, vamos fazer reunião online, vamos chamar alguém para dar aula e, de repente, se essa pessoa precisasse se deslocar muito, ele não poderia, mas assim online pode. Vamos chamar uma pessoa de outro estado, e isso acho que foi uma potência gigante, né, que aconteceu, que a pandemia trouxe e foi um avanço exponencial nesse sentido e chegou para ficar, né, não tenho dúvida nenhuma. O nosso grupo aqui mesmo, né, de estudos de clínicas públicas, se não, começamos e fizemos no meio da pandemia, se não fosse, né, esse online e tudo, não sei se a gente teria tido tanto fôlego para entrevistar tanta gente. Então, acho que trouxe, sem dúvida, muitos avanços e que muitos deles chegaram para ficar. Por outro lado, trouxe questões também, né? E quais eram elas? Primeiro que uma questão mais óbvia algumas vezes a gente conseguia chegar na periferia da periferia e muitas outras não, porque as pessoas não tinham acesso à internet, não tinham cartão do Wi-Fi, um lugar que pudessem usar, enfim. Então, essa foi uma das dificuldades que os grupos encontraram. O outro é que quando os grupos faziam online, muitas vezes a casa entrava no grupo, né? Então a gente teve relatos lá nas nossas reuniões de que os atendimentos de grupo eles eram com a criança, com a mulher passando uma roupa, então a casa entrava, né, no atendimento. O que, por um lado, tinha uma potência e poderia ser muito interessante, e a postura sempre era incluir essa casa, porque não dá para dizer, olha, ache um quarto sozinho para você. Bom, que quarto sozinho é esse, se a gente mora, né, muitas vezes, muita gente num espaço pequeno, ou mesmo porque o meu filho está aqui, eu não tenho ninguém para cuidar, enfim. Então, a realidade era essa, o que trazia potência, mas também não era fácil, né? Não foi fácil manter os grupos e não ter essa privacidade e tentar criar uma grupalidade, um espaço de confiança, sendo que muitas vezes esse espaço era tão atravessado pelas casas. Então, isso foi bem desafiador, é interessante, mas também desafiador. E também acho que, por último, eu destacaria a relação com as instituições, porque muitos desses grupos trabalham em parceria com as instituições. Na hora que foi para o online,
ficou muito distante, né? O vínculo, as trocas. Então, agora, por exemplo, esse ano, que a maioria ou todos voltaram a atuar no campo, uma das coisas que muita gente relatou foi a necessidade de reconstrução de pontes, de vínculos com esses espaços que elas fazem trabalho conjunto, né? Então, acho que isso também foi um desafio que o online trouxe, a volta para o presencial trouxe, que mexeu aí com todo mundo. Legal também poder recolher isso, né? Depois do, enfim, tanta coisa que aconteceu nesses últimos tempos, né? Acho que estamos todos ressignificando aí, né? A nossa. E pensando aqui fora, que eu não falei, mas acho que vale a pena, que foi um momento, isso a gente como psicanalista sabe bem, né? Um momento muito angustiante para todo mundo. Então, assim, também relatos de atendimento com muito sofrimento, com muita angústia, que atravessou, sem dúvida, esses tempos, né? E as clínicas públicas sentiram muito esse impacto e tiveram também um papel bem importante nesse campo. Sim, sim, é uma atuação muito fundamental, né? Num momento muito urgente, né? De oferta, de escuta, se transformou em uma urgência expandida mesmo, né? Exatamente. Pensando um pouco na primeira pergunta, né, da questão política, eu acho que teve essas duas questões, uma política e uma sanitária, mas que trouxe uma emergência muito grande de grupos e coletivos. Então, a do Bolsonaro, né, que a gente já falou, aí muitos grupos, né? Então, por exemplo, sei lá, um escuta-sedes também, que se criou a partir dessa realidade, e que depois, por exemplo, mesmo esse dispositivo tão bacana que o SEDES criou com a pandemia, se transformou para lidar também com isso, né? E outros grupos que se organizaram a partir da pandemia para escutar esses sofrimentos. Então, acho que realmente, assim, pensando, não é à toa que a gente viveu e tem vivido um momento de efervescência das clínicas públicas, porque a realidade não tem sido fácil, né? A nossa história aqui. Aí a gente, ainda bem, que eu acho que é uma resposta saudável da sociedade civil, busca caminhos e respostas, né? Para fazer resistência política, para lidar com uma pandemia impensável, enfim, né? Então, acho que é por aí. Muito bom, Tige, muito bom. Deixa eu fazer, enfim, as últimas perguntas aqui. Uma delas, né, enfim, a penúltima, que seria o que significa uma psicanálise territorializada, né? Ou, enfim, se é que podemos chamar assim, periferizada, né? E certamente politizada, né? O que significaria territorializar a psicanálise, né? Ou pensá-la a partir da experiência da territorialização. A ideia de território é uma ideia muito cara para a gente do territórios clínicos. A gente também foi um outro tema que a gente trabalhou bastante, certamente não só para a gente, essa ideia é importante, para os grupos também. Eu diria que o território, a ideia de território, a ideia de uma psicanálise que tem cabeça, corpo e pé, sabe? Que se afeta, que tem um pé que pisa no chão, que tem uma história. Não é um sujeito solto no espaço, é um sujeito encarnado, é um profissional encarnado, né, que também é atravessado pelas suas questões, que vive num espaço, e esse espaço atravessa as subjetividades. Então, acho que eu diria que essa ideia de trazer o conceito de território para a luz, né? Ele traz essas dimensões, né, do corpo, da vida, do social, da história, da raça, do gênero, de onde ele mora, daquele bairro, da relação com o bairro, enfim. Então, é muito esse corpo afetado, vamos dizer assim. E trabalhar, então, no território, eu diria que eu venho aprendendo muito com os grupos e com, enfim, a escuta desse trabalho, que é trabalhar, chegar num território, né? Para quem chega no território, mesmo que você more no território, não importa. Você pode morar no território e querer desenvolver um trabalho, ou você mora em outro lugar e quer desenvolver o trabalho. Mas você vai desenvolver como o trabalho? Muitas vezes a gente escuta histórias de pessoas que vêm, né, brincam com uma caixa de ferramentas e querem fazer várias coisas e que pode até funcionar. Mas o que a gente vem
pensando lá naquele grupo, né? Por exemplo, tem uma técnica que a Sur, o Jorge, a Emília trazem da escuta territorial, tem lá o AMA, que fala muito dessa questão de não chegar, né? Como um psicólogo, um psicanalista chega num lugar para trabalhar, né? Ele chega com as suas certezas e com a ideia que vai salvar e que tem resposta para tudo, ou ele chega, que aí sim é como a gente pensa chegar nesse trabalho do território, querendo escutar, querendo entender quem são aquelas pessoas e tentando, e eu diria mais, assim, com essa pergunta, será que eu e nós podemos desenvolver um trabalho juntos? Como uma pergunta de verdade, não é uma pergunta retórica, é uma pergunta verdadeira, assim, a gente quer, a gente pode, vai dar samba dessa história aqui ou não? Né? Porque não sei o que eles querem, como é que é esse encontro, tem um encontro, né, que se dá. Então, o trabalho do território, então a ideia do território, essa ideia de um corpo afetado, com história, e que vai construir um trabalho absolutamente em parceria com aquele espaço, né? Que não vem trazer nenhum tipo de salvação ou pílula mágica, ou seja lá o que for. Não, é uma vontade de trabalhar junto e desenvolver um projeto e de escutar e de ver, né, se vai dar samba e se tem alguma coisa que a gente possa fazer junto. Então, um pouco é isso. Não, excelente, muito boa, enfim, definição, né? Dá para a gente pensar muita coisa a partir dela. E a última pergunta que eu vou te fazer, você já acompanhou essa pergunta sendo feita para um monte de gente, chegou a sua vez, né? Que aqui no nosso projeto a gente tem justamente convidado as pessoas a refletir a respeito de uma possível definição de clínica pública, né? O que seria para você clínicas públicas de psicanálise? Bom, bem difícil essa pergunta, a gente escutou tantas vezes, né, as pessoas construindo respostas incríveis para essa pergunta. Acho que a minha resposta é muito atravessada por tudo que eu escutei aqui, que eu fui metabolizando e que eu fui vivendo a partir dos territórios clínicos. Mas eu diria que clínicas públicas é uma clínica feita por um grupo com um projeto político, né, com uma posição ético-político, então não é de qualquer jeito, tem uma intencionalidade, é uma atuação no campo, e tem a ver, para mim, com uma atuação política na direção da democratização da saúde mental, da democratização do acesso, né? Acho que essas são questões centrais das clínicas públicas. Para além disso, eu gosto muito de pensar que as clínicas públicas elas trabalham, assim como, enfim, eu entendo que um trabalho de consultório também mas elas põem um acento maior em um dos aspectos, que né? Então, as clínicas públicas elas trabalham a singularidade e a subjetividade das pessoas, né? Então, claro, as questões inconscientes e o sujeito, a intersubjetividade, sem dúvida, mas elas põem um acento bastante forte na questão social deste sujeito, né? Essa ideia de território, essa ideia de contexto em que esse sujeito vive, né? Então, é uma clínica, e aí vem um aspecto importante, que é o analista, ele é muito importante que ele tenha na sua escuta, que seja uma escuta atravessada por essas questões, né? Que ele tenha essa reflexão e essa elaboração para poder fazer essa escuta. Né? Senão, ele pode fazer grandes enganos, eu diria, na sua escuta. Né? Então, acho que essa é uma outra questão. Acho que, por último, eu destacaria ainda uma questão que me parece bem bonita assim, das clínicas públicas, que é essa ideia que eu tenho falado e vivido muito a partir dos territórios clínicos, que são clínicas coletivas. Né? Não consigo visualizar um sujeito indo atender aonde quer que seja e chame isso de clínica pública. Né? Eu acho que a clínica pública ela traz a ideia de coletivo e acho isso uma coisa muito bonita, porque do que eu tenho acompanhado e vivido, é uma construção que abastece, que tem trocas muito interessantes que acontecem, tanto na ideia de retaguarda, a ideia de supervisão, a ideia de trocas mesmo, de conversas, a ideia de formação,
muito interessante. E acho que hoje a gente vive numa sociedade em que o isolamento, em que o fazer sozinho está cada vez mais forte, e nesse sentido as clínicas públicas trazem uma ideia de um fazer coletivo, de um sonho, de um espírito de aventura, né, de um pensar a psicanálise e vamos fazer balançar, né, repensar, como que é pensar os conceitos da psicanálise através das questões de raça, de gênero, vamos tensionar, enfim, então elas têm uma potência muito grande e muito interessante. Por isso que me parece que essa história aqui que a gente se propôs de investigar as clínicas públicas, a história, né, no Brasil das clínicas públicas de psicanálise, ela é muito potente. Muito legal, Tigi. Puxa, obrigado, que legal essa conversa. Legal a gente terminar aí também nessa destaque dessa ousadia coletiva, né? nesse nosso último aí fechamento de ciclo, enfim, outros vão se abrir a partir de agora. Muito legal a gente estar podendo ouvir esse trabalho belíssimo do Territórios Clínicos. Te parabenizo, já tive a oportunidade de parabenizar em outros contextos, mas faço questão de deixar registrado aqui os parabéns e que venham os próximos passos, né? Eu que Muito bom. agradeço, de verdade, a oportunidade de conversar com vocês sobre isso tudo. Muito obrigada. Muito bom, obrigado. É possível prever que a consciência da sociedade irá se despertar e fará com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida, de que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose, e tampouco podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. Tais instituições, provavelmente, iniciar-se-ão graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. Freud, em discurso de 1918, na abertura do 5º Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa sobre Clínicas Públicas no Brasil, com apoio da editora Perspectiva e da Fundação Tidi Setúbal, produzido por A Toca Audiovisual. Fazem parte do grupo de pesquisa Ana Turriani, Cristiana Martins Freire, Emiliano de Camargo Davi, Jorge Broide, Noemi Moritz Kohn, Olivia Gianecchini, Rafael Alves Lima, Sérgio Kohn e Tidi Setúbal.